formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Meu nome é Dionísio, sou pastor da Igreja Metodista Livre e também sou diretor da Faculdade de Teologia Metodista Livre em São Paulo. E para mim é um grande prazer estar nesse encontro e com essa possibilidade de compartilhar com os irmãos sobre este tema e refletir um pouco sobre essa discussão sobre o reino de Deus. Enquanto o computador não funciona, eu já tenho um texto aqui que eu já sei que às vezes acontece isso, é natural. Eu gostaria de falar o seguinte: eu tenho minhas pesquisas realizadas sobre a igreja, sobre teologia, numa perspectiva, num relacionamento em teologia e economia. Eu não sou economista, mas eu estou uma ferramenta que eu utilizo da área econômica, analisar, por exemplo, a questão da espiritualidade, a questão da igreja, das configurações que a igreja assume, pensando de que existe um modelo, por exemplo, econômico, capitalista, de mercado, que influencia nessa configuração da igreja e, consequentemente, do reino de Deus. Eu vou ler o meu texto, eu acho mais fácil eu ler o texto todo, como eu vi os outros preletores fazendo, e a gente discutir. Porque se eu for discutir falando do texto e lendo, nós não vamos chegar no final do nosso período satisfatoriamente. Bom, falar do reino de Deus não é algo muito comum nos nossos dias. Se fala mais da igreja e pouco do reino. As razões para essa ausência de comentários são variadas. Haja vista o número de definições propostas apenas na sugestão do tema deste texto. Esta indefinição talvez tenha sido gerada pelo fato também relevante de que atualmente muito pouco se tem compreendido sobre o que significa de verdade ser igreja. As muitas expressões e utilizações da igreja, principalmente nos grandes centros urbanos, é uma mostra daquilo que ela se tornou. Para mim, há uma relação direta entre a compreensão do que é a igreja e a indefinição sobre o reino. O que a igreja tem assumido nos últimos tempos, em termos de discurso e prática, tem colaborado não apenas para a sua desfiguração, como também para uma desfiguração da visão do reino, da qual ela é um sinal. Então, eu me coloco nisso, não estou falando que a Igreja Metodista Livre está, estou falando da igreja geral. E também não é uma crítica a nenhuma igreja particular, se você achar que alguma coisa do que eu disser aqui realmente toca diretamente o seu modo de ser igreja. Não estou falando da igreja como povo de Deus aqui no Brasil, não é? Igreja como o corpo de Cristo. Nossa proposta nesse texto é apresentar para a discussão algumas compreensões de reino a partir da teologia da missão integral, no pensamento de René Padilha, que, segundo o nosso entendimento, por não terem sido levadas em consideração pela grande maioria das expressões cristãs e evangélicas na evangelização das pessoas, tem causado uma ruptura entre a igreja e o reino e, consequentemente, prejudicado a compreensão de ambos. Então, o reino de Deus, compreensões sobre o reino a partir da prática da igreja hoje. O primeiro eixo que eu quero colocar é o seguinte, de René Padilha, que eu usei como caminho, ele fala do foco intramundano da igreja. Você pode ir passando aí, que se não for a coisa... Eu coloquei algumas definições, gente, que eu não vou discutir agora. Pode passar também. Essa pós-moderna é por minha conta, tá? Eu escrevi o seguinte: atualmente o reino se assemelha muito a uma área para investimentos seguros com uma grande rentabilidade para os seguidores de igrejas, com uma garantia de Deus, que é incontestavelmente fiel, tendo a igreja como intermediária do negócio. Uma concepção onde não há espaço nem para a graça, nem para a liberdade e soberania de Deus, cuja função é de ser apenas um mero servidor. É um ponto de vista que eu tenho, que está dentro da linha de pesquisa que eu faço, que o reino tem essa configuração. Pode parar por aí, que senão eu vou acabar atrapalhando. Por favor. Eu vou falar do foco intramundano. Esse foco intramundano que a René Padilha coloca é uma
das coisas que acontecem dentro da igreja em geral, que pode atrapalhar ela ser um sinal ou um símbolo do reino. Quando eu falo de sinal ou símbolo, o René Padilha fala que a igreja é sinal do reino. Eu prefiro usar símbolo do reino. Por que eu prefiro usar símbolo do reino? Porque a ideia de símbolo, da qual eu utilizo, e acho que outras pessoas utilizam, diz o seguinte: quando alguma coisa é símbolo de outra coisa, ela participa de alguma maneira da essência daquilo que ela representa. E o sinal, para mim, tem aquela questão apenas, como se diz, normativa, vamos falar assim. Ela não participa da essência. Eu até escrevi aqui alguma coisa que diz assim, particularmente, prefiro símbolo ao invés de sinal, pois, diferente do sinal, o símbolo participa daquilo que representa, o que é o caso da relação igreja-reino. Paul Tillich coloca o seguinte sobre o assunto: todo símbolo religioso se nega a si mesmo em seu sentido literal, mas se afirma em seu sentido autotranscendente. Não é um sinal que aponta para algo com que não tem relação intrínseca, mas representa o poder e o sentido daquilo que simboliza através de sua participação nele. Então, eu entendo que a igreja é símbolo do reino por conta disso. Ela participa, ela não é o reino, claro, eu não entendo que a igreja é o reino, mas ela participa daquilo que ela representa do reino. A igreja vive e se define dependendo do que existe nela do reino de Deus. E aí o reino pode ser compreendido vice-versa. Então, o foco intramundano que eu coloquei aqui é o seguinte: quando se observa as propostas e projetos cristãos evangélicos, na sua grande maioria, podemos perceber que o foco aponta para aquilo que traz resultados imediatos. Ou seja, na minha opinião, a igreja assume um foco intramundano quando ela começa a querer responder a todas as demandas sociais do mesmo modo que o modelo de mercado capitalista faz essas coisas. Então, ela trabalha para satisfação de desejo que as pessoas decidem como prioridades. Normalmente, a referência para essas prioridades são escolhidas daquelas que o mercado de consumo estabelece, justificadas e legitimadas pela propaganda intencional que as promove da forma mais eficiente possível para atrair e cativar as pessoas ao consumismo desenfreado do nosso tempo. Ou seja, se as pessoas têm necessidades e têm desejos, então muitas vezes a igreja não volta para tratar essa situação de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. Ela nem refletir sobre essa questão teologicamente, ela se volta para aquilo que normalmente, hoje a tendência e a tentação é acompanhar mais aquilo que o mercado diz no seu imediatismo, na sua propaganda, na sua proposta. E esse eixo que a igreja assume, que René Padilha chama de eixo intramundano, acaba fortalecendo uma grande mentira que ele vai dizer, que é a mentira de que o homem, de que a pessoa se realiza por si só, independente de Deus, e que o sentido mais importante é a felicidade aqui e agora, sem nenhuma dimensão além dessa. Eu disse, isso afeta a visão da igreja, que, querendo ou não, é atraída pelo que Padilha chama de cristianismo secular. É muito interessante, eu achei interessante isso. Esse eixo intramundano, fazer com que a igreja afaste da sua verdadeira função e expressão, que é expressar o reino de Deus, e ela acaba expressando outra coisa. O René diz assim, obcecado com a vida deste mundo, a única salvação que se pode falar é a que se enquadra dentro dos limites da era presente. É essencialmente uma salvação econômica, social e política. Este foco econômico social travestido de um sentido espiritual faz com que a utopia absorva a escatologia presente no reino, como se nada mais fosse necessário e possível. Ao assumir um tipo de discurso como este, a igreja, que é sinal do reino, acaba sendo sinal de um reino bem diferente do reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo.
Atitudes como esta, quando assumidas pela igreja, é uma das razões que leva não apenas a uma compreensão incorreta do reino pela sua expressão, mas também dela mesma, como evento sinal. Se a igreja é vista como o lugar mais rentável para os investimentos e como centro de treinamento e motivação para a gerência de negócios temporais, à moda do sistema capitalista de mercado, o que se dirá da compreensão que ela passa do reino? Então, a minha primeira proposta é o seguinte: por conta de querer atender as demandas que particularmente foram propostas pelo sistema de mercado, ou seja, realizar a satisfação, a felicidade das pessoas de uma forma imediata, dependendo do que eles pagam para isso, ou seja, responder esse clamor que no Brasil e no mundo existe, faz com que a igreja perca o seu eixo e, como símbolo do reino, ela acaba assumindo para si aquilo que o reino deveria mostrar. E esse é o grande problema que eu encontro, que desfigura o reino. O reino tem sua própria essência, tem as suas normas, tem os seus valores, a sua ética. Quando a igreja assume, para atender à imediaticidade das demandas, responder do jeito dela, com uma teologia que ela constrói, é claro, aquilo que as pessoas teriam que receber de acordo com as propostas do reino, ela assume o lugar do reino e o reino fica desfigurado. Então, para falar a verdade, se torna, por exemplo, um pecado de idolatria, você assumir o lugar daquilo que você apenas deveria representar. Então, esse é o primeiro eixo. Quando falo o que é o reino? É trabalho, é piedade, o reino é devoção, o reino é igreja. Eu acho que tudo isso faz parte daquilo que a igreja, que o reino deveria ser. Mas a igreja, especialmente por essa postura, ela acaba causando uma incompreensão do que é o reino de Deus. E hoje nós, por exemplo, quando se fala principalmente de seguir a palavra de Deus, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, de acordo com aquilo que está nos evangelhos, muito daquilo que está escrito tem que ser reinterpretado quando a igreja assume essa postura. A teologia que nós ouvimos falar, que eu não sou o primeiro a me referir, é a teologia da prosperidade, ela tem uma hermenêutica própria. A teologia da prosperidade trabalha exatamente na construção de uma resposta teológica, bíblica, para demandas desse texto, desse tipo, de coisas imediatistas, de que, por exemplo, desejos e satisfações são direitos adquiridos incontestavelmente pelos cristãos. E aí, o que a igreja acaba fazendo? Ela acaba acompanhando uma moda, um modismo, que, na realidade, complica para todos que olham a compreensão do reino como ele deve ser. Constrói uma outra realidade de reino, mas não o reino inaugurado por Jesus Cristo. O segundo ponto que eu queria falar é sobre o discurso da igreja, que também complica, também não revela, mas esconde as verdadeiras, as características do reino de Deus. E é uma sequência daquilo que eu já falei. A mentalidade moderna, desde há muito tempo, vem afirmando a ideia de autossuficiência das potencialidades humanas para produzir sentido, para a realização dos indivíduos. Isso também tem, de certa forma, influenciado o discurso da igreja, que, para ser legitimada pela sociedade, acaba cooptando em parte ou inteiramente esse discurso, cuja reflexão teórica e ação prática e teológica vem da teologia da prosperidade e da confissão positiva e todas as vertentes. Então, se nós somos capazes de realizar as coisas, é outra forma da igreja, nós como corpo de Cristo, agirmos em prejuízo para o reino. Quando nós assumimos, por exemplo, fortalecer a ideia de que nós somos capazes, se nós tivermos coragem de investir ou de apostar nas coisas, quando a gente tem garantia disso e receber realmente aquilo que nós queremos. No caso aqui, o discurso da igreja é: se você tem coragem de investir no reino de Deus, se você tem coragem de apostar a sua fé em Deus para receber aquilo que você precisa, então você realmente vai conseguir e imediatamente você vai poder participar disso. Então, é um modo, é uma teologia, é uma forma
que na realidade, não compartilha totalmente da perspectiva do reino de Deus, que tem tempo, que exige paciência, que exige também o respeito pelo Senhor do reino, não é? Ele não é aquele que simplesmente quando Deus determina uma coisa, ele imediatamente vai fazer. Então, quando a gente olha isso acontecendo na igreja, não dá para compreender realmente o que é o reino de Deus. Nós temos problemas. Porém, ao assumir a responsabilidade de realizar algo dessa espécie, a única linguagem reconhecida como funcional para essa teologia e disponível à igreja, pois se alinha à mentalidade do mercado, é a linguagem cujo discurso não deixa espaço para planejamento de longo tempo. Por exemplo, é uma ideia que não existe nessa perspectiva do reino, é o tempo, longo tempo. Deus pode fazer agora, mas pode também dizer, olha, espera. Se a igreja assume o discurso de responder às coisas do jeito que as pessoas pedem, considerando que as pessoas têm a capacidade de realizar isso imediatamente, se eles acreditam em Deus, descarta essa questão do planejamento de longo tempo. Descarta também a esperança, que faz esperar pela fé. Nós sabemos que nem tudo que nós queremos, que nós pedimos, nós recebemos imediatamente. Mas, para responder à demanda do imediatismo que nós temos na sociedade hoje, a igreja, às vezes, tem esse discurso do imediato. Você não pode concordar. Você tem que fazer isso agora. Se você concordar, você não recebe. Se você não concordar, se você usa outros termos, determinar, você recebe. E é considerado até uma falta de espiritualidade qualquer atitude, por exemplo, de nós dizermos, olha, se Deus quer, Ele pode fazer, Ele faz. Não, você tem que colocar Ele no canto da parede. Então, esse discurso de que nós temos que exigir de Deus e colocá-lo no canto da parede, porque nós já pagamos, porque nós já fizemos a parte que competia a nós, isso também distancia a igreja de ser realmente expressar o reino de Deus. Porque eu vou ler no final, o reino de Deus tem outras características. Por exemplo, essa questão de pobreza e riqueza não é uma coisa que Jesus enfatiza como prioridade para a espiritualidade. Não está contemplado na palavra de Deus, por exemplo, no Novo Testamento principalmente, que estamos falando de Jesus, que Jesus leva em consideração uma pessoa ser espiritual, ter uma espiritualidade relevante, uma espiritualidade que manifesta valores do reino, ou essência do reino, se ele é pobre ou rico. É outra coisa. Aliás, ele diz, olha, a vida de uma pessoa não se conforma, não se entende, não se faz pela riqueza que ele possui. Mas o discurso influenciado pelo imediatismo do mercado e das propostas, da propaganda, faz com que a igreja também, porque as pessoas chegam à igreja com essas pressas, ela acabe, talvez sem perceber, fazendo o mesmo discurso. Eu também tenho problema na minha igreja com isso. Eu estou falando dos metodistas, tanto os livres como os presos, como os outros, têm problema com isso. Nós temos problemas. As pessoas que vão até a nossa igreja, eles vão com essas necessidades. Então, qual é o discurso da igreja? Qual é o meu discurso? Qual é o discurso dos nossos concílios? O que nós propomos? A gente pode muito bem propor essa coisa. Não, vamos orar e agora mesmo vai ser resolvido. E outra, você é filho de Deus, você exige porque você tem direito. Você tem potencialmente esse direito de exigir. E se ele é Deus, se ele é rei, se Jesus é rei, se você é filho, é aí que acontece o negócio. Então, esse discurso está frontalmente, ele está contrapondo, ele está denunciando, ele está lutando contra aquilo realmente que o reino é, depondo contra o reino de Deus, em certa maneira. O problema é que, ao se conformar com esta mentalidade, a igreja simplesmente faz vistas grossas para o quanto isso afeta a si mesma como evento ou como símbolo imprescindível para uma correta compreensão do reino de Deus e do Evangelho. René Padilha afirma o seguinte: a proclamação do Evangelho se dá em contraposição a uma mentira organizada. A grande mentira que o homem se realiza tratando de ser Deus, em autonomia com relação a Deus, que sua vida consiste nos bens que possui para viver para si e é dono do seu próprio destino. Toda a história é a história desta mentira
e da destruição que ela traz para o homem. A história de como o homem desfruta a terrível liberdade que exigiu e com a qual, consequentemente, se escraviza. Então, realmente é uma grande mentira, mas a situação que nós estamos vivendo, às vezes, faz a gente pensar que é uma verdade. E como eu falei da igreja que eu pastorei, nós tivemos perda de muitas pessoas na igreja quando essa coisa ficou mais forte, porque eu não consegui responder imediatamente o pedido das pessoas, não é? Nem as outras igrejas metodistas que nós, do concílio, conseguiu responder. Então, eles migraram para outras igrejas. Infelizmente, se eles foram beneficiados, não sei. Eu não tenho tempo para discutir quais são os mecanismos que são utilizados para essa coisa acontecer, mas existem mecanismos que pode ser comprovado que, no final das contas, mesmo que a pessoa não recebeu, o único culpado é ele mesmo, né? Então, ninguém é culpado. Se ele não consegue, é porque ele é o problemático. Bom, essa grande mentira se opõe diretamente ao reino de Deus, cuja principal característica é a liberdade de todas as formas de escravização e opressão do ser humano, o que impede de viver a vida com sentido oferecida gratuitamente por Jesus. Ou seja, você tem que ter liberdade, o reino propõe a liberdade de você compreender que a vida com Cristo não depende se você é rico ou se você é pobre. Mas nessa proposta, nesse discurso da prosperidade, você não tem liberdade de ser o que você é em termos de condição social. Se você é pobre, é porque você está amaldiçoado. Se você é rico, você está abençoado. Então, ou você entra no eixo, ou você entra no esquema, ou você está excluído. O reino de Deus não diz isso. O reino de Deus, ele é abrangente, é inclusivo. No reino de Deus há pessoas ricas e pessoas medianas e pessoas passando dificuldade. E também o reino de Deus indica que existe grande parte da ação para isso não estar acontecendo, depende da igreja, não só da pessoa particular. A igreja é elemento, instrumento de Deus para isso. Mas o discurso que eu estou dizendo, que desfigura a expressão do reino através da igreja, diz que não, que você tem direitos, que você deve exigir e você deve conseguir, e você tem que fazer isso principalmente sozinho. E se não der certo, o problema é que você não tem nenhuma comunhão com Deus, você é fraco, você não tem espiritualidade e o seu destino mesmo é ser condenado. Então, não é uma perspectiva do reino. Eu já tive momentos que eu perdi muitas coisas que eu tive, teve outros momentos que eu adquiri, eu não sou rico, também não estou na pobreza, mas eu não, por exemplo, se eu fosse dizer assim, você tem tudo que você quer, do ponto de vista da gratidão a Deus eu tenho, mas do ponto de vista de um projeto humano, eu gostaria de ter mais coisas, mas nem por isso eu deixei de ter espiritualidade. Deus sempre, estou dizendo o meu testemunho, pessoal, Deus esteve presente e eu compreendi que Ele estava lá, mas não em todo lugar eu posso dizer isso. A liberdade para servir ao reino torna-se ousadia para impor-se contra o reino e contra Deus. A verdade é que a grande mentira apontada por Padilha parece se perpetuar justamente com o apoio do discurso da igreja. Infelizmente, nós temos isso. É só assistir, vá a alguns programas que são veiculados e a gente não sabe como dar, nem sabe se vai dar para fazer, mas isso realmente complica quando nós vamos falar de reino, de povo de Deus, como a Bíblia diz, porque a coisa é diferente. Talvez a gente tenha que ter menos mercado na igreja. Os economistas dizem que nunca o mercado, o sistema de mercado com a sua lógica, com o seu princípio, vai ser extinguido. O sistema capitalista de mercado não é um bicho de 7 cabeças. Eu não considero o diabo isso. Não considero maldiçoado. O problema é como se usa isso. Então, como eles dizem que o mercado não vai desaparecer, que infelizmente não teremos outro sistema que seja mais humano ou mais equilibrado, o que nós temos que ter é menos mercado, menos influência do sistema na igreja. Não é para nós sermos mais bíblico. Então, o que nós dizemos assim é que, infelizmente, isso produz algum resultado. Assim, se não é de espiritualidade bíblica, mas é de uma espiritualidade que satisfaz. Se não é por exemplo, de pessoas convictas que estão salvas por Jesus, pelo menos aumenta assim o fluxo, o número de pessoas dentro das igrejas, ou se falando assim, dentro do reino de Deus, vamos falar assim.
esse é o outro eixo, o discurso da igreja. O discurso da igreja, na minha opinião, tem ofuscado realmente aquilo que é o reino. O conteúdo do discurso não revela o reino, que é um reino diferente desse que a gente constrói, o que a igreja tem construído através dessa cooptação dos princípios do mercado consumista produtivo, que tem uma propaganda violenta, que valoriza você pelo que você possui. E outra coisa são as inversões de valores. Se você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, do modo do sistema de mercado, claro que os valores vão ter que ser mudados, porque o reino e o evangelho são duas realidades cujo sentido e compreensão são interdependentes, tanto no sentido de conceito como prático. Teologia e atitudes são elementos fundamentais para ambos. Quando falamos de valores, numa abordagem que procura conteúdos para definir o reino em sua abrangência, é necessário pensar nos valores do próprio reino. Então, se nós quisermos ser expressão do reino, os valores que determinam a nossa ação têm que ser valores do reino. E esses valores determinam tudo que nós fazemos, inclusive como a igreja deve se relacionar com a própria sociedade. Para Padilha, a grande mentira só pode ser desmascarada pelo evangelho do reino, que envolve um chamado ao arrepender-se da grande mentira. Então, para a inversão de valores é que hoje em dia a gente não se arrepende, mas a gente acha que tem direitos. Por exemplo, participar do reino de Deus exige arrependimento, reconhecimento da nossa limitação e fragilidade, entendimento de que Deus é o Senhor. No reino de Deus proposto, na ação da igreja proposta, que acompanha a teologia da prosperidade, jamais isso pode acontecer. Você tem que investir. O investimento é que vale. Então, esse valor, a questão de assumir, arrepender, reconhecer que você tem algumas dificuldades e que um chamado do evangelho é o arrependimento para um relacionamento correto com Deus, e a igreja tem como marca incluir as pessoas no reino de Deus via arrependimento, não é arrependei-vos e credes no evangelho. Não é assim que funciona para essa propaganda desse eixo que eu estou falando. Às vezes o que falta é o que nós pregamos ou que nós ouvimos é que você não deve se arrepender, você deve ter coragem de investir. Você deve assumir a posição de um investidor. E ele diz até de apostar nas coisas de Deus. O arrependimento, no sentido mais amplo, não envolve apenas remorso. Às vezes a pessoa tem um remorso, mas ele exige algo mais profundo. Aceitar o evangelho e seus valores implica também em aceitar a ética do evangelho. Ou seja, exige de cada um de nós que se arrependa de ter sido envolvido na grande mentira. Arrepender-se implica uma mudança de atitude em relação às pessoas, em relação a Deus, em relação a nós mesmos. Uma reestruturação de todos os valores, uma reorientação de toda a personalidade. É um voltar-se do pecado a Deus, não meramente na subjetividade do indivíduo, mas também na nossa vida diária, na história, no mundo. Então, no eixo que eu estou dizendo, essa questão de que essa teologia, esse discurso, essa inserção no mundo como uma instituição comercial, não faz da igreja, não é proposto pela igreja essa questão de mudança de personalidade, mudança de orientação, não exige uma postura apenas subjetiva, mas uma postura concreta em relação àquilo que Deus diz sobre o seu reino. Então, quando nós fazemos do reino um lugar onde você chega para ficar rico, e se você não ficar rico, Deus é o culpado, então é muito difícil a gente entender que existe alguma configuração, alguma expressão da igreja com esse reino. Por exemplo, o que se diz é o seguinte: Deus é o nosso sócio no nosso negócio. Uma dessas configurações, os valores estão invertidos. Eu te convidei para ser sócio no meu negócio. Então, por que eu convidei? Porque eu investi em você. Os valores são mudados. Em vez de Deus ser a referência, nós tornamos referência. Se o poder está em Deus ou não, o poder está na minha capacidade de investir. Então, se eu pago por o que eu quero,
Então eu tenho direito. A ética comercial, a ética do mercado é o seguinte: você não pode roubar as coisas, mas se você pagar o preço exigido, você tem o direito de exigir aquilo que você pagou. Então, no Evangelho do Reino, não é assim. É só ler o Sermão do Monte e você percebe que essa postura desfigura qualquer imagem do reino, não é? Você não tem essa postura, por exemplo, de você querer o melhor porque você pagou e Deus ter que sair numa correria terrível para responder. Então, alguém diz assim, eu li um texto, uma citação, depois eu posso ver, diz assim, que Deus tem o privilégio de participar do nosso negócio. É Ele que, então, valores estão invertidos. Quem sou eu? Quem é Deus? Quem é o reino? E outro diz assim, eu tenho esses textos em casa, olha, eu investi isso aqui, paguei por isso. Se Ele não me der, se eu não receber na data certa, eu largo ele e ele não me interessa. Então, esse é uma inversão de valores. Quem é quem nesse negócio? Sendo assim, o que deveria ocorrer segundo Paulo, eu estou usando agora o Paulo, seria a não conformação. O René Padilha diz que, ao invés do reino, da igreja, se falar primeiro do René, a igreja ter um discurso desse, a igreja deveria colocar os homens, as mulheres, numa situação de crise. O reino deveria ser um espaço ou uma experiência que colocasse cada uma das pessoas em crise, com a sua própria, não como uma pessoa cheia de direitos, mas em crise. O reino de Deus, segundo o Evangelho, coloca eu e você em crise, quando nós chegamos diante do reino. Por exemplo, nós temos Zaqueu, publicano. Não é? É um exemplo típico. Zaqueu, ele não fica confortável quando ele tem uma experiência com Jesus. Ele entra numa situação de crise. E ele quer fazer de tudo para resolver aquela situação. A presença de Deus, vamos falar de reino no sentido mais amplo, a presença de Deus no Antigo Testamento sempre colocava as pessoas que tinham comunhão, que entravam em contato com a presença de Deus numa crise. Isaías é um exemplo desse. Quando ele tem experiência com Deus, ele diz, ai de mim, que vou perecer, que vou morrer. Então, o Padilha diz o seguinte, a inversão de valores que a igreja fez, ao invés de colocar o ser humano, a pessoa, diante de Deus e no reino, numa crise existencial, numa crise concreta, que ele fala, preciso mudar meus valores, não, ele chega como se ele fosse o dono da situação. E isso eu não estou inventando, não, eu estou falando de uma coisa que eu pesquisei, ouvi várias pessoas, e vocês sabem disso. Mas isso, de uma certa forma, coloca a igreja como uma instituição que pode competir com o sistema de mercado, que tem respostas imediatas, se você compra, você tem. Eu não sei porque a igreja assumiu esse caminho, talvez simplesmente para falar que isso é o poder de Deus. Sendo assim, o que deveria ocorrer, segundo Paulo, é não se conformar com este mundo. Se a gente se conforma com este mundo, se conformar com o mundo significa perder a capacidade de expressar o que é o reino de Deus. Mas eu quero terminar já, para não demorar muito, para nós discutirmos. Diz assim, a última parte que eu quero ler, diz assim, por outro lado, se temos tais direitos, que sentido tem para a igreja o serviço que é outro valor? Eu estou colocando, se existe um valor que existe uma necessidade da gente entender que nós precisamos de arrepender-se, o arrependimento como uma postura, que arrependimento é porque nós vimos valores do reino, princípios do reino que nos coloca de joelho. Existe outra coisa que é o serviço do reino. Servir ao reino é um princípio bíblico do reino. Mas essa mentalidade mercadológica, mercantil, imediatista, que tem afetado a igreja, diz que servir é uma mentalidade de pobreza. Servir não, você tem direito, cada um para si e Deus para todos. Você tem que conseguir o que você precisa. Eu não posso te ajudar. É você que tem que determinar. É você que tem que construir. Servir uma pessoa, não, isso não. O reino de Deus, sim. O maior é o que serve.
ou seja, o reino de Deus tem alguns valores que estão invertidos nesta mentalidade está invertida. Por exemplo, o último será o primeiro, o menor será o maior, o que serve o que é o melhor do que servir do que ser servido. De quantidade, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, aí eu estarei no meio dele. Então, a ética desse modelo é totalmente o contrário. Serviço, principalmente, negativo. Não é? Se você não consegue, é porque você não está caminhando, investindo bem. Você tem que conseguir o resultado conseguir aquilo que você está procurando. É outra coisa que nessa questão dos valores acaba complicando essa manifestação do reino, ou seja, a expressão do reino através da igreja. Segundo o meu entendimento, não há atitude que mais descaracteriza a igreja e a sua identidade com o reino do que a sua indisposição de servir. Mas, infelizmente, a realização deste valor, se eu posso chamar isso de valor, por parte da igreja, tem sido afetadas pela lógica da teologia da prosperidade, contraparte evangélica das estratégias de gerenciamento de resultados inventados pela igreja, devido ao individualismo, por esta lógica, devido ao individualismo devido à procura por esta lógica de espiritualidade, onde não há espaço para qualquer atitude de entrega e serviço ao outro, atitude que em muitas igrejas é até considerada uma fraqueza espiritual. Para Padilha, Jesus coloca uma lógica diferente totalmente das lógicas de poder e de exigir ser servido, quando, como o rei do reino, ele afirma que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O serviço, até o sacrifício, pertence à própria essência da missão, e esta tem que ser a marca distintiva da comunidade que confessa Jesus como Rei. Porém, infelizmente, tudo indica que este não é o valor que tem impulsionado as ações de muitas das nossas igrejas, e, infelizmente, qualquer crítica contra essa postura parece repercutir, uma vez que a hermenêutica parece não repercutir, porque há hermenêuticas próprias que justificam esta compreensão. Arrependimento, humildade, embora sejam fundamentais no reino, estão faltando em várias expressões das nossas igrejas cristãs, evangélicas, e isso também impossibilita a igreja ter um entendimento correto e expressar o reino. Então, o meu eixo foi essa questão da postura da igreja a cooptar o sistema e a teologia e os princípios do mercado, porque o mercado tem uma espiritualidade. Se vocês não sabem, também tem uma teologia do mercado, porque ele tem uma espiritualidade, ele é um Deus. Então, quando a igreja faz isso, ela entra no mundo, age na sociedade como uma instituição qualquer. Se ela assume o modelo do mercado, ela tem que entrar para competir. E ela tem que responder imediatamente, porque qualquer produto que não traz sentido imediato perde o mercado. E qualquer empresa que não oferece o produto que o mercado está exigindo é descartada do mercado. Eu acho, na minha opinião, que o reino é desfigurado por conta dessa inserção da igreja no mundo desta maneira. Segundo lugar, que para perpetuar essa sua ação, ela tem que ter um discurso ou uma pregação, vamos falar, que dê conteúdos conceituais e mentais para as pessoas. E é fácil perceber que os discursos e a pregação são elaborados para dizer, olha, nós estamos aí para oferecer. É o mesmo discurso do mercado e utiliza da mesma propaganda que se utiliza para qualquer outro produto. Ou seja, para fazer as pessoas sentir necessidade por meio do desejo. Aguça-se o desejo e acaba-se tendo a necessidade. Então, a rotatividade e o consumismo acaba sendo muito grande, de produtos, de texto, de livro, tudo que a igreja utiliza para responder. Se a resposta está num livro, é aquele livro. Se está num CD, se está numa corrente, é aquilo. Mas ela usa o discurso para fortalecer o que ela cooptou. E, por fim, essa questão dos valores. Se você tem um modo de agir na sociedade, se você tem também um discurso, você tem que justificar essa sua ética. Então, aí vem os valores invertidos. Ou seja, o maior valor é o seguinte: você é o dono das coisas, você tem direitos, Deus, o seu reino,
tudo que existe é para te servir. Deus se torna o dono de um grande supermercado, onde você vai lá e compra e ele tem que entregar imediatamente. E, além do mais, com a visão de que ele é infalível, fiel. Todo mundo que investir no reino de Deus certamente vai receber, ou investir na igreja, que ela é intermediária disso, vai com certeza receber, porque Deus não falha. Essa ideia de infalibilidade em Deus também é utilizada de uma forma para explorar a sua pessoa. Então, essas três coisas, para mim, desfiguram totalmente aquilo que é o reino de Deus por parte de uma grande maioria das nossas igrejas. Um discurso que é problemático. Não dá para dizer o que é o reino de Deus, que eu vim para dizer o que não é, né? Eu agradeço e passo para as perguntas. Desculpa pelo PowerPoint, mas eu preferi fazer por aqui. Se vocês quiserem o PowerPoint, o texto, faz uma listinha que ele está na ponta da bala para vocês receberem. Eu mando os dois para vocês. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Se há perguntas, o microfone está aqui. Eu gostaria de saber se o irmão não tem. Fala para ele. Ah, tá. Eu gostaria de que o irmão nos informasse se, por esse avanço que a mídia tem dado a nos motivar a entender esses problemas, se não houve, por parte da verdadeira igreja, uma falta de ocupar também esse espaço para estar anunciando o verdadeiro evangelho. Eu acho, eu penso assim também. Eu acho que nós estamos falhando em... Se existe uma grande mentira, como o Padilha colocou aqui, nós deveríamos estar anunciando a verdade. Então, se o meio de comunicação, se o rádio, a televisão, são esses instrumentos, nós deveríamos estar utilizando. Mas agora, não é fácil fazer isso. Eu sei que muita gente não está utilizando pelo preço, pelo custo, pelos investimentos. Então, a mídia, mas não tem só TV e tem rádio. Então, nós temos a mídia escrita também, né? Tem várias formas. Então, eu creio que nós devemos nos colocar, preocupar mais com essa questão de informar, de transmitir o que é correto em relação a tudo isso que nós estamos recebendo, do que talvez a gente investir em outras coisas. Eu penso isso. Deveríamos ter uma voz também. Nós não temos uma pessoa, por exemplo, vamos falar assim, a Igreja Católica tem alguém que diz sempre alguma coisa em relação a qualquer reflexão que se tem. A Igreja Evangélica não tem. Quem é? Nós temos uma pessoa que nos represente, que tenha trânsito, que passe e fale, olha, nós pensamos assim, o reino de... Por exemplo, se fosse sobre o reino de Deus não é isso que vocês estão vendo. A experiência cristã não é isso. A igreja caminhou para... Então, quem é que está falando? Então, talvez falta aquilo que nós chamamos... Talvez falta nós pensarmos, tomarmos uma posição para fazer isso, porque nós estamos sendo pegos exatamente por isso. E a igreja, parte da igreja, tem utilizado o poder da mídia para facilitar coisas que não deveriam. Então, alguém tem que fazer o contra-ataque no bom sentido. Não é verdade? Precisamos. Diariamente, se você liga a TV, o rádio, 6 horas da manhã, e desligar na outro dia, 6 horas da manhã, você ouve, maioria das coisas não estão mostrando o que é ser igreja e o que é ser reino de Deus, biblicamente falando. Nós temos dificuldade. Mas tem muitos programas bons, mas eles são muito poucos. Então, e as pessoas passam por cima. E eles criticam. E eles falam, tem alguém falando isso para você? Mentira, o que tem aqui é conosco. Então, temos que investir. Será que toda a dificuldade que nós temos não seria porque o reino de Deus ele não é ensinado dentro das nossas igrejas? Talvez nós temos esse problema porque o reino de Deus não tem sido ensinado. E se as pessoas não sabem o que é o reino de Deus, fica difícil elas falarem daquilo que elas não conhecem e daquilo que não foi pregado. Será que não seria um problema de ensino, de educação teológica dentro das igrejas? Que é muito importante nós ensinarmos isso nas nossas igrejas, é importante. Agora, as grandes expressões, as instituições evangélicas que normalmente têm o poder de veicular, principalmente essa questão da teologia da prosperidade,
elas são constituídas de pessoas que sabem muito bem disso. Eles são especialistas. É que existe uma interpretação própria, na minha opinião, eles não são inocentes. Eles estão simplesmente utilizando uma estrutura, um princípio que produz resultados imediatos, inclusive financeiro, que é o sistema, que é justamente o sistema de mercado. Ou seja, existem demandas e você responde imediatamente, inclusive dos bens espirituais. Sabe por quê? Porque se você mudou, por exemplo, a espiritualidade, ela muda de um relacionamento com Deus, de uma vida de comunhão, aquilo que foi dito de ouvir Deus, de entregar, de confessar, para uma espiritualidade que ela é mostrada pelo que você possui. Então, do mesmo modo que ostentação no mundo natural comum nosso é feito através daquilo que você possui, você vai, por exemplo, o cara tem uma grande casa, o cara tem um carro do ano, as pessoas olham, essa pessoa é bem sucedida. Nem vai pensar que o que ele está pagando até. Da mesma forma, a espiritualidade também é colocada em cima dessas coisas que a pessoa possui. Por isso que a ênfase é possuir, 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 para ser testemunha referencial. Então, esse é o problema. E isso não é tanto falta de... Eu estou falando para esses grandes promotores dessa teologia, não é falta de conhecimento, não. É conveniência mesmo, é uma coisa assumida mesmo, porque eles sabem o que a Bíblia... E, na realidade, eles sabem o que a Bíblia diz que deveria ser feito conforme o ensino do Evangelho, e eles têm uma hermenêutica que justifica de uma forma incorreta ou interesseira, instrumental, aquilo que eles estão fazendo. Se você for discutir, todos eles têm uma hermenêutica, uma explicação por trás disso. E te convence até se você não tiver cuidado. Então, eles são extremamente sábios. É simplesmente uma ferramenta bem preparada, porque não é uma coisa simples. Os conceitos da teologia da prosperidade, da confissão positiva, essa ideia de igreja como instituição que deve responder imediatamente às coisas, não é uma coisa construída assim, com simplicidade, aleatoriamente. Existe uma estrutura fundamentada nisso, e muito filosófica também. Não vamos nos enganar que são pessoas simples que não têm conhecimento, mas ensinar na igreja o que o reino de Deus é, voltar à Bíblia, discutir a Bíblia é muito importante, e eu acho que isso afeta muito, isso colabora muito para pessoas amanhã estar saindo das nossas igrejas. Nós temos que voltar à Bíblia, explicar a Bíblia e trabalhar a Bíblia também para o povo comum. Eu acho que o seminário, eu também sou diretor de uma faculdade, tem que ter como perspectiva pessoas simples. Não ter uma teologia rebuscada, que a gente está falando para o bacharel em teologia. Ter formação básica para essas pessoas que não vão para o seminário e precisa ter uma ferramenta logo. Então, nós temos que olhar esse pessoal no sentido de treinar essas pessoas, fazê-los discípulos de Cristo. Isso é muito interessante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma exigência de agora, porque a verdade liberta. A verdade diz que o reino de Deus não é configurado disso. A verdade de Jesus diz que é o seguinte: mesmo que eu esteja passando sofrimento, que não é uma coisa boa, Deus está agindo. O que eu sou não depende do que eu tenho. Não é assim. Então precisa ensinar, sim. Nós sabemos que as igrejas não chegaram a esse estágio de um dia para o outro, né? Isso foram consequência do tempo. E a pergunta direta, objetiva é: como reverter essa situação? Através do ensino, um método. Mas hoje a gente tem chegado a uma dissensão, a uma dicotomia das igrejas, uma separação. Como objetivamente chegar a um consenso para mudar esse quadro que hoje está? Bom, a volta às Escrituras, a volta à Bíblia mesmo é a primeira coisa. Tá? Não tem outra coisa mais importante que o retorno à palavra de Deus. Ler a Bíblia sem preconceito. Ler a Bíblia sem ser influenciado por isso exatamente que precisa ser mudado. É fundamental. E ao ler a Bíblia, a gente pode descobrir o seguinte, uma coisa. A Bíblia, por exemplo, os textos paulinos, Paulo diz o seguinte, que ao invés da gente ficar querendo ser igual, a gente deveria afirmar a nossa diferença. Eu penso sempre isso. Ao invés de copiar, ao invés de chegar ao seguinte, como diz o texto, vamos copiar, de imitar os outros, nós deveríamos assumir o que nós somos. Nós somos diferentes, mas nós temos uma vocação de Deus. Eu acho que é uma questão da igreja fazer uma autoanálise. Eu sou isso porque
Deus me vocacionou, a igreja foi vocacionada para isso, então faz melhor o que você faz naquilo que você foi vocacionado, sem querer mimetizar, ou seja, copiar os outros. Então, a tendência de copiar é um problema. Eu acho que essa é a segunda coisa que nós devemos fazer. Na palestra do irmão Paulo Kleber, ele aborda justamente esse assunto que o irmão figurou aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Isso, desculpa. Na palestra que o irmão Paulo Kleber ministra, nós partilhamos, eu e o Jordalho viemos de lá, ele aborda justamente, querido, esse assunto que o irmão colocou. Às vezes a gente tem medo de começar a falar ou tomar essa iniciativa de falar em retaliação, que às vezes a nossa igreja vai dizer: pastor, mas o senhor está falando da igreja dos outros. E a gente fica com medo e não fala. E com isso, esse distanciamento vai se acumulando. Uma coisa interessante é o seguinte: a gente pode ter relacionamentos, vamos falar, com todas as igrejas. Tenho certeza que em todas as igrejas Deus está presente. Isso, sem dúvida, Deus está presente. O problema é a gente ter o desejo de ser aquela igreja. Então, irmão, é o seguinte: ser aquela igreja por quê? Nós temos que ter convicção do que nós somos. Eu sou metodista livre. Metodista livre. Faz 180 anos que existe a Igreja Metodista Livre. Então, 180 anos. Metodismo livre tem essa vocação. Eu vou ser cada dia melhor dentro dessa vocação. Eu entendo que esse é um ponto de vista meu, tanto pessoas têm vocações, como a igreja, como um corpo, tem vocações. Por exemplo, nós temos diferença entre igreja metodista, batista, presbiteriana, por exemplo, luterana, Assembleia de Deus. Nós temos vocações e nós devemos manter firme nas nossas, não copiar todo mundo, nós devemos afirmar a nossa vocação. Esse é uma grande chance da gente não ficar querendo coisas imediatas. Deus está agindo na tua igreja, você tem uma vocação, é naquilo que Deus, seja melhor naquilo. Isso vai alterar que você não vai copiar esse modelo. Porque uma coisa que acontece é o seguinte: se você não assume a vocação como você é, como igreja, você vai questionar, por exemplo, minha igreja não está crescendo do modo que aquela está crescendo, a minha igreja não está comprando do modo que aquela está comprando, a minha igreja não está... Espera aí, vamos pensar. É quando a gente está nessa indecisão que a gente acaba pegando aquilo que está dando mais resultado imediato. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Na minha opinião, o cuidado deve ser esse: voltar às Escrituras, entender o que é a igreja dentro do reino de Deus e assumir a vocação que nós temos. Fomos chamados para uma coisa, vamos fazer aquilo bem feito. Talvez Paulo, quando fala da metáfora do corpo em Coríntios, ele não está falando só para uma pessoa, ele está tratando de uma igreja. Eu acho que uma igreja não tem só uma vocação. Mas se ela tem uma vocação, essa vocação firma ela no projeto dele. Então, ela não vai ficar... Eu estou dizendo isso para você não ficar preocupado. Poxa, não está acontecendo isso na minha igreja. Não está acontecendo aquilo na minha igreja. Não está acontecendo aquilo outro. Então, para que Deus te chamou? Está acontecendo aquilo para a qual você foi vocacionado? Faça isso. Evita de ficar dando tiro para todo lado. Nós temos uma vocação de ensino na igreja metodista. Por exemplo, a vocação para o trabalho social... Mas nós fazemos isso, não estamos preocupados se nós temos uma TV. Eu gostaria de ter para fazer isso que o senhor disse, mas não temos dinheiro para fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar tiro para todo lado, porque tem uma igreja que já comprou uma televisão, uma rede de TV. Não, nós temos uma vocação. Vamos ser melhor aqui. Vamos, ao invés de diluir no meio dos outros, vamos afirmar a nossa diferença. Eu quero reafirmar, irmãos, é muito importante ser o que nós somos como igreja de Deus. É muito importante. Se você não descobriu a importância da sua igreja ser como ela é, dentro da palavra de Deus, e tentar retirar tudo aquilo que não é, porque quando a igreja começou num projeto de Deus, tem lá as características básicas, que eu tenho certeza nunca deporiam contra o reino de Deus. É muito importante. Você volta à sua história. Aquilo que o Paul Fresson diz, historicizar. Faça isso. Pense na tua igreja. Procure saber qual é a vocação da tua igreja. Veja como Deus trabalhou na história da sua igreja. Se a presença dele não esteve lá em todos os momentos, por que agora a gente tem que sair que nem maluco correndo atrás de coisas? Justamente o que nos atrai são resultados numéricos, imediatos, mas nem sempre qualidade. Então, afirmar o que você é
é muito importante. Você é batista. Você vai ser batista. Deus tem uma vocação batista para você. Você é metodista, presbiteriano, é isso. Eu sou um pastor metodista livre, eu não sei transitar na igreja batista, porque tem um jeito de ser batista. E outra, não é só ter um jeito. Eu tenho plena convicção da minha vocação na igreja. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser melhor ali. Então, como igreja é a mesma coisa. Então, por exemplo, um dia a minha igreja está com um modelo. Outro dia está com outro. Um dia nós estamos orando de um jeito, outro dia nós estamos orando de outro. Um dia nós estamos lendo um texto de um jeito, outro dia um dia nós estamos vestindo de um jeito, vestindo de outro. Por que isso está acontecendo? É falta de convicção, de vocação e copiar o que está funcionando melhor. Pragmatismo. Copiar o que está funcionando. Não dá certo. Então, na minha opinião, nós devemos afirmar a nossa vocação e diferença e não ficar copiando os modelos dos outros. E o que aconteceu com a igreja, na minha opinião, uma das coisas que desfigurou ela como sinal do reino, símbolo do reino, é justamente que os valores, que o enfoque, que o discurso, que a inserção dela na sociedade não se deram a partir dos modelos do reino, se deu a partir de um modelo que é extremamente fantástico, atraente, que é o modelo do mercado, com a sua ética, com a sua religiosidade, com a sua perspectiva, tudo. Então, eu não acho que vamos destruir o modelo de mercado, mas a igreja tem que trabalhar isso, tem que saber lidar com isso dentro da palavra de Deus. É o que eu disse, eu não acho que Jesus fala, todo mundo vai ser pobre porque é pobre que vai para o reino de Deus. Ou então todo mundo vai ser milionário porque é milionário vai para o reino de Deus. Qual é a perspectiva do Evangelho sobre essa questão de espiritualidade, salvação, riqueza e não riqueza? É isso que nós temos que ler a partir do reino de Deus, dos valores do reino. Então o que está faltando agora é voltar a ler a Bíblia desse jeito. E ter coragem de estar na contramão da coisa. Porque também é o seguinte, você vai estar na contramão da coisa. Você não vai estar fazendo, nem na tua igreja você vai estar fazendo o que todo mundo vai abraçar e beijar. Eles vão te questionar, mas você está fazendo o que a Bíblia diz, vai com sabedoria e continua. O movimento metodista livre teve muita dificuldade 10 anos atrás. Nós perdemos igreja, perdemos pessoas. Foi difícil trabalhar 15 anos atrás essa questão da teologia da prosperidade. Teve dificuldade, mas nós tivemos que ir trabalhando. Não porque nós somos donos... Não, porque a igreja não podia perder seu eixo. Causava confusão, desespero, as pessoas perderam o eixo dentro da igreja, mas o que é isso? Então precisamos chegar na Bíblia, olhar para a história. John Wesley diz que não sei se já ouviram falar do quadrilátero wesleyano. É muito interessante. Ele diz o seguinte, para a gente entender, ter uma boa compreensão da palavra de Deus, que é o fundamento, né? O quarto desse quadrilátero é a palavra de Deus, a gente tem que levar em consideração, usar a razão, não pode deixar a razão fora, usar a experiência, que ele coloca como importante, e a tradição. Uma hermenêutica bem feita não joga fora essas coisas. Então, vamos voltar à história da igreja, vamos ver como Deus fez. Nós fizemos isso, falou, então, estamos caminhando para o lugar errado. Quantas pessoas sofreram, tiveram uma compreensão totalmente errada, serviram Satanás um monte de tempo. Hoje a gente conversa, se nós tivéssemos tido cuidado antes, não teria acontecido. Então tem que voltar à palavra de Deus, tem que saber questionar, mas eu digo para vocês, você vai ter um trabalho árduo, mas esse trabalho árduo é esse mesmo, nós fomos chamados para isso. Professores, pastores, educadores, discipuladores, não foi para comer a carne, é para roer o osso também. Fala, Timóteo. Tudo isso foi colocado, nós ouvimos, inclusive, na primeira palestra, e falou sobre essa posição individual. Muitos estão vivendo essa experiência. E essa individualidade como igreja é que me preocupa, porque será que não há uma maneira mais efetiva, coletivamente, de se traçar uma estratégia para trazer essa realidade, voltar à palavra, voltar à coisa primitiva? Então, quando eu falei de nós assumirmos olha, deixa eu explicar. Quando eu falei que nós devemos assumir a nossa diferença, a nossa vocação, isso de jeito nenhum é individualismo. Porque, como eu disse, as outras igrejas fazem outras coisas que complementam, que junto é o que expressa o reino de Deus. Eu tenho esse pensamento. Eu não consigo fazer tudo no reino de Deus sozinho, mas a igreja do irmão faz a outra parte, e juntando tudo isso, nessa comunhão e respeito dentro daquilo que a palavra de Deus diz, é que nós chegamos a realmente
ter uma igreja num sentido muito mais amplo, que representa o reino de Deus, tanto a igreja local como a igreja num sentido mais geral. Não tem ideia de individualismo, tem a ideia de assumir a posição que deu, a vocação que Deus te deu, como os membros do corpo, assim. Se não funcionar tudo juntinho, o corpo está morto. Pode falar assim, Ricardo. Só essa aqui, né? Tem que terminar, né? É isso? Eu cheguei no fim um pouco do meio para o fim, mas como sempre, Dionísio, você é sempre pertinente e brilhante. Mas me suscita uma dúvida com relação à teologia da prosperidade, a questão do mercado, que o Henk Lammer, o Asman, o Jung trabalham. A questão é quando nós estamos, na década de 80, vários, o Pierrat, o Paulo Romero combateram essa teologia e todos os outros. Mas agora o que eu estou vendo, e isso tem me preocupado mais do que tudo, é quando aqueles que defendem com a ortodoxia, são contrários à teologia da prosperidade, eles estão vivendo e vivem, não todos, mas grande parte vivem, como se crescem na prosperidade. A questão não é ortodoxia, mas é ortopraxia. Então, eles combatem dos púlpitos, dos seminários, a teologia da prosperidade, mas vivem como se crescem nela. E eu vi o contrário, muitos pastores em periferia, sou convidado para pregar na periferia da Zona Leste, pastores com aluguel atrasado, com um carro de 1900 e tanto, mas eles creem firmemente na teologia da prosperidade, vão para o púlpito e pregam a teologia da prosperidade, mas vivem uma vida miserável. E você vê outros que pregam contrariamente, biblicamente, com retorno às Escrituras, uma hermenêutica irrepreensível, mas eles vivem como se crescem na teologia da prosperidade e estão vivendo no top de linha. Como trabalhar com esse? Eu, sinceramente, eu vou apelar para os universitários aqui. O que vocês acham? A última pergunta vale a pena discutir, né? Quando você depara com pessoas que vão nos seus púlpitos e falam que não é o papel da igreja a prosperidade, e eles vivem nessa prosperidade, é uma incoerência total. Eu tenho toda a liberdade de chegar a essas pessoas e falar, uai, não estou te entendendo. É simples, ele está sendo incoerente, ele está falando que é incoerência. A resposta aqui é incoerência. Alguém mais quer compartilhar? Bom, eu também acho uma coisa complicada. Mas eu vou dizer outra coisa, viu, Ricardo? Eu acho que todos nós temos que ter o cuidado, porque precisa traçar um limite para as coisas. Eu acho que o problema é quando passa para o nosso discurso, né? A gente começa ou seja, quando começa a conflitar o nosso discurso com a nossa... Você falou, ortodoxia com a ortopraxia, né? Então, a prática deveria corresponder aos conceitos, aos princípios, né? Mas eu acho que também falta a gente, por conta, agora da opinião, por conta dessa superênfase de que a riqueza também, por outro lado, alguém disse, é pecaminosa, nós deveríamos ter um termo médio, por exemplo. É justamente o que eu falo, voltar ao Evangelho para ver como é que se lida, por exemplo, na vida, no reino, essa questão da riqueza e da pobreza. Que a gente sabe que também pobreza não é sinônimo de espiritualidade e nem riqueza é sinônimo de espiritualidade. E nenhuma das duas também precisa ser necessariamente sinônimo de condenação. Nenhuma das duas. O que eu acho que falta é esse equilíbrio. O que é mais a questão, talvez a intenção do negócio, a configuração, colocar Deus nessa situação, Deus como aquele que tem que responder. Eu gostaria de ter um carro melhor do que eu tenho, mas negativamente, nunca vou falar, Deus, olha, eu tenho direito e vai ter que ser. O princípio do reino diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso compreender isso. Talvez esse princípio. Então, o pastor e a pastora que pregam contra, mas estão presos nisso, não tem outra palavra a dizer. Eu acho realmente incoerente. Então tem que haver equilíbrio. Senão confunde. Irmãos, obrigado, hein? Eu sei que no final todo mundo foi embora, mas tá bom.
quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche